Boa noite a todos, a todes, a todas. Feliz, estamos aqui hoje. Mais uma jornada dessas lives incríveis com mulheres absolutamente capazes de nos conduzir ao coração e ao espírito. Através do conhecimento delas, através da vivência delas, da existência delas. Sou muito grata por todas as mulheres que se juntaram nessa semana da Revolução do Feminino, onde nós homenageamos, onde nós empoderamos a fêmea, o feminino, a mulher. E isso não limitado ao gênero, não limitado à espécie. Hoje nós falaremos com a Manu aqui, a respeito de empoderamento. Empoderamento sim, só que não necessariamente num âmbito geral, e sim num âmbito específico, que é o empreendedorismo. Empreendedorismo vegano, empreendedorismo feminino, empreendedorismo ligado ao coração. A Manu pode falar muito para nós a respeito disso, por causa da formação dela de vida, da experiência dela tendo fundado a Germinou, uma empresa vegana que ela vai comentar mais com a gente aqui. Por hora, eu abro nesse instante essa nossa conversa com um cântico. Venho para abrir as portas, a alegria é quem me traz. O que há de tristeza nessa casa, vá-se embora e não olhe para trás. Yeah, 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 yeah. Yeah, 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 yeah. Yeah, 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 yeah. Venho para abrir as portas, o amor é quem me traz. O que há de ódio nessa casa, vá-se embora e não volte para trás. Que esses cânticos todos vibrem no nosso espírito para que a gente possa se conduzir mais e mais sempre ao alto. Ontem na live com a Sad Vigi, quando eu pergunto para ela sobre esses efeitos que a raiva, esses convites que a gente recebe o tempo inteiro para emoções torpes, e a resposta dela, eu recomendo que vocês assistam a live, inclusive eu estava muito emocionada. A Sad Vigi é uma das mulheres que me impactou profundamente o espírito. Eu fiz um retiro com a Jetsuma Tenzin Palmo, 45 dias no Himalaia, 44 dias no Himalaia em silêncio, num quarto fechado. E tive uma visão de um lugar, e quando eu fui para esse lugar, saindo do retiro, que era Rishikesh, eu encontrei diretamente com a Sad Vigi. Ela foi a pessoa que me recebeu em Rishikesh de uma maneira bastante mística. A história é muito mais longa e muito mais profunda. Enfim, eu me emocionei bastante lembrando de tudo isso, e independente da minha vivência pessoal, a Sad Vigi é capaz de emocionar bastante. E ela colocava de novo pra gente lembrar do amor, pra gente lembrar o que move a gente. E a Manu vai falar desse amor que move a gente hoje de uma forma diferente, ou seja, no trabalho, em como a gente se relaciona com o nosso desejo de querer um mundo melhor através de iniciativas que nós criamos, inclusive em um mundo capitalista. Vou chamar o Manu aqui e a gente continua essa conversa. Gratidão a todos por estarem aqui juntos. Juntas todos. Só um momentinho, por gentileza, para que a Manu possa entrar. Oi. Manu? Oi. Querida, conectou agora. Oi. Bem-vinda. Bem-vinda. Que bom ter você aqui, meu.
Só não posso chorar, né? Que você sabe que os nossos encontros estão sempre, né? A chorona. Hoje não posso falar sério. Fique tranquila, fique tranquila. Chorar é permitido. Manu, eu fico Obrigada, muito feliz viu? que a gente. Imagina, eu te agradeço por estar aqui. Eu vejo tão importante isso que você traz hoje, já que nós, mulheres, falando em termos gerais, não necessariamente como nós empreendendo, ou seja, nós tendo uma empresa nossa, mas no mercado de trabalho ainda existe muito preconceito com mulheres e muito machismo também. E coloco isso baseado numa própria experiência pessoal. Antes de dar aulas de yoga, eu trabalhei em corporações. Com 19 anos aproximadamente, eu entrei numa empresa que foi comprada pela IBM e através dessa empresa eu fui morar fora por alguns anos, trabalhando no suporte técnico do Brasil e depois passando por uma agência de publicidade onde eu trabalhei também com a América Latina. Ao todo foram 5 anos de experiência em corporação e realmente, ou seja, foi uma experiência que eu sou muito grata, eu agradeço muito por ter vivido tudo aquilo, mas consigo me relacionar com o aspecto de como é difícil a gente realmente conquistar o nosso espaço. Eu era da área de exatas, área de tecnologia, de infraestrutura, uma área que é dominada em sua maioria por homens, e existia sempre. Eu lembro uma vez quando eu me mudei de Miami para Detroit e a gente estava fazendo uma mudança de um servidor, na verdade não de um, mas de um quarto de servidor para outro quarto de servidor, era uma mudança de infra. E uma das pessoas que estava lá, um americano, fez uma piada super machista comigo e eu fiquei sem reação, eu fiquei sem graça, na verdade, de como responder e muito nova, talvez hoje com um pouco mais de desenvoltura e maturidade eu teria respondido, mas naquela época eu realmente eu fiquei um pouco desconfortável e assustada. Isso também faz a gente lembrar que hoje as mulheres no mercado de trabalho, isso é um dado, 50% de nós já sofremos assédio. E isso é como a gente é objetificada tantas vezes. Então, além da gente vencer no mercado de trabalho, a gente ainda precisa vencer o preconceito dessa objetificação que a mulher passa. E aí, enfim, nos Estados Unidos tudo isso é muito sério, existe lei para tudo. E os meus colegas de trabalho que ouviram fizeram uma denúncia para o RH. Isso foi uma situação super delicada e desagradável e desnecessária. É um âmbito de toda a questão que a gente vive, outra vez, estando encarnada momentaneamente em um corpo de gênero feminino. A questão toda é que quando a gente parte, mesmo que de um negócio onde a gente faz parte de um sistema, como no meu caso, quando eu estava nessa empresa, e já não era mais a IBM, era uma outra multinacional. Quando a gente está parte disso, ou então em uma corporação, ou em uma empresa que a gente funda, essa questão do homem em volta sempre é uma situação. Porque nós ainda somos desmerecidas pelo valor que nós temos. Então, eu queria que você falasse um pouquinho disso, ou seja, eu não sei por onde você quer começar, e eu gostaria que as pessoas também conhecessem a tua jornada na Germinou, porque existe uma luta que a gente vencer no mercado, a gente empresa, ou seja, o que quer que seja a empresa, se a gente é parte do sistema de uma empresa ou se é a empresa em si, existe uma outra luta que é a gente como mulher naquele sistema. E no caso do veganismo, existe ainda uma terceira luta, que é colocar esses produtos com um valor acessível, com uma qualidade, com tudo que a gente está lutando para que, outra vez, para que essa iniciativa, que é o veganismo, pelo bem de todos os seres, possa prosperar. Se você puder comentar um pouco da tua jornada, falar para a gente, inspirar outras mulheres, compartilhar, enfim, livremente, para que a gente possa crescer junto através das tuas vivências. Grata por estar aqui. Grata a todos por estarem. Eu que agradeço muito por estar aqui conversando com você. Obrigada mesmo, de coração. E a ideia é mesmo que as mulheres possam ouvir outras histórias, né? E se empoderar. Eu comecei a trabalhar muito cedo, com 14 anos, né? Filha de pais separados, já estava ali querendo ajudar minha mãe, que saiu para trabalhar, ficava sozinha já com 8 anos de idade. Então, meio que ajudada por vizinhos, né? E a forma como eu encontrei de fazer com que o meu futuro fosse diferente era começando a trabalhar muito cedo.
Então, desde cedo você começa a se deparar com as situações do mercado de trabalho para a mulher, mas depois dessa, a última empresa, né, do mundo corporativo que eu trabalhei também era uma empresa de tecnologia, assim como você. Eu trabalhei quase 8 anos com tecnologia dentro da Embratel. E era um mundo extremamente, né, de homens. A minha equipe tinha só mais uma mulher. E, assim, a discrepância salarial, por exemplo, né, de espaço. Meu último gestor era um homem bem machista. Então, eu acabei saindo e já com essa vontade de ter um negócio. Eu já era vegana, então eu já não estava me sentindo muito ali parte, né? Já tinha vontade de ter alguma coisa que pudesse falar do nosso propósito. E engravidei, veio a Isa, né? E aí veio uma outra coisa que era como é que eu vou levar o propósito do veganismo e, de repente, conseguir equilibrar todos esses pratinhos, né? Que a mulher tem que equilibrar, que é da família, do filho e de trabalhar, porque a gente não se basta sendo, enfim, a dona de casa e a mãe. Muitas das mulheres gostam, mas muitas querem mais, querem fazer outras coisas. Só que o mercado de trabalho, quando você é mulher, é que já é difícil. Quando você tem filho, é outro mais difícil ainda. Porque provavelmente você não vai poder trabalhar, você não vai poder trabalhar, não vai poder viajar, né? A sua disponibilidade de tempo para o mercado de trabalho, que é totalmente patriarcal, ele diminui, né? Então, não, ela é mãe, ela viaja menos, ela faz menos hora extra e não tem essa flexibilidade. Então, eu falei, bom, agora é um momento de unir essas duas coisas, sem pensar que esse caminho seria mais fácil, porque ele não é, daí são outros desafios, né? A Isadora, ela tinha muita cólica e acabei desenvolvendo um produto que foi o primeiro da Germinou, que era o requeijão à base de inhame. E aí, fazendo testes, apresentando para os amigos, a gente chegou à conclusão de que isso poderia virar um negócio, né? Então, eu consegui ainda unir o que eu queria muito, que era entrar no mercado de laticínios, pensando nas vacas, né? Então, era a mulher também tentando pensar nas fêmeas que estão ali servindo esse leite, né? Então, foi o nosso primeiro produto, imitando lá o tal do catupiry, que é a base de origem animal. E por muito tempo trabalhei em horários alternados. Quando a Isadora dormia, eu entrava pro computador e trabalhava a madrugada toda. Ou tem várias fotos, ela pendurada comigo no sling dentro da fábrica. É um caminho que foi difícil também, mas ele estava mais alinhado com o propósito do veganismo, com o tempo que eu precisava doar para ela. E não tinha que dividir com o machismo dentro da empresa, né? Eu poderia tomar as minhas decisões e, enfim, fazer com que esse negócio crescesse mesmo. Acho que foi o primeiro, assim, o ponto de partida. Sim. E, Manu, eu vou pedir só uma interrupção aqui. Eu gostaria que quem estiver na casa ouvindo essa live com homens por perto, que a gente possa convidar esses homens. Porque eu noto que muitas vezes é frequente isso. O homem, ele foi criado em uma sociedade machista, assim como nós também. E certos Sim, valores estão incutidos nele. Esse tipo de discussão é bastante saudável, de conversa, de troca, é bastante saudável para que a gente possa inserir o homem nesse contexto, para que ele possa ouvir livremente o que acontece com base muitas vezes na inconsciência dele. Porque é só essa forma que a gente vai transformar. Do contrário, fica muito difícil, a gente começa tendo que confrontar o tempo todo. E o confronto não é bom, o confronto ele despende muita energia. Uma energia que a sim, gente poderia canalizar, por exemplo, para criar novos produtos veganos, que a gente poderia usar para ideias que favoreçam o coletivo. E a gente termina despendendo em confronto direto
para tentar estar simplesmente em pé. Então eu convido aqui os homens que possam continuar, e os homens que estão na casa junto com vocês que possam ouvir, porque realmente é um diálogo saudável. Do contrário, outra vez, a gente cai sempre, a gente forma guetos de mulheres e aí fica como se fosse uma turma de mulheres e uma turma de homens, ou uma turma de seres, ou seja, entre isso de polaridades que estão dominantes. E não é isso que a gente quer. A gente precisa trabalhar junto. A gente aqui, a proposta da gente não é então agora todas as empresas vão ser só de mulheres. A gente precisa entender esse comportamento que é contra o feminino, tanto na mestra vaca, quanto na mestra mãe natureza, quanto em humildes mulheres que somos. E a única forma de transformar tudo isso é igual a gente fala no veganismo. Precisa educar quem é onívoro, precisa falar para o onívoro o que está acontecendo. Então eu convido, de novo, eu enfatizo aqui para que os homens se sintam bem-vindos nessa conversa, que é uma forma da gente trocar, compartilhar e livremente poder manifestar aspectos que estão no cotidiano de muitas de nós, muitas de nós. Enfim, mano, gratidão. E a gente, assim, acaba que você... Imagina que você tem que vestir uma capa e tem que usar a postura de homem para você ser aceita, falando do mercado de trabalho um pouco, né? Então, aconteceu comigo uma reunião, por exemplo, que eu estava extremamente pressionada, assim, tinham outros 2 homens e usando de mentiras, de coisas assim absurdas, e eu chorei nessa reunião. Mas eu chorei por conta de ver aquela situação tão errada, assim, tão desonesta com a minha pessoa, sabe? Sim. Me pressionando para que eu jogasse a toalha de certa forma, sabe? Sim. E nós somos educadas a... Não, você não pode chorar, você não pode expor o que você está sentindo para que você tenha sucesso no trabalho, você tem que vestir uma armadura, né? Você tem que trabalhar igual uma louca, né? Então, você acredita que você perde a sua essência feminina, né? Uhum. E você é cobrada de ter uma postura. Então, enquanto não houver esse equilíbrio do feminino e do masculino, né? Todo o nosso... o feeling feminino, a mulher, ela analisa muito mais a situação, ela toma atitudes mais pensadas, muitas vezes, né? E não é à toa que as startups, as empresas que têm a mulher na liderança, mesmo tendo menos investimento, que aconteceu comigo também, de investidor desistir, e não foi uma vez só. Por quê? Porque as pesquisas mostram que a mulher na liderança ela recebe menos investimento. E mesmo assim, elas alcançam um lucro maior do que as empresas que receberam investimento mais com homens na liderança. Então, precisa ter um equilíbrio, né? Por que então a licença maternidade é só para a mulher? Não, vem aqui, vamos tirar a licença nós dois e vamos dividir isso aqui, porque quando o pai, ou seja quem for, ele veste a roupa, sai para trabalhar, tem muita coisa acontecendo dentro de casa. Então, eu também queria estar parte do tempo com o meu filho, parte do tempo trabalhando. Vamos equilibrar, né? Manu, cortou? Oi. Oi, voltou. Você estava dizendo que você também queria estar e falando a respeito desse equilíbrio. Eu também vejo isso bastante válido, Manu. O equilíbrio, a gente correr de um extremo para o outro não parece favorável. O que eu sinto que é um pouco difícil é a gente conseguir trazer homens para essa discussão, porque o que eu observo é que quando a gente chega nesse ponto de discussão, a gente encontra mulheres ouvindo, ou pessoas na polaridade feminina ouvindo, mas não os homens. E por isso, de novo, eu deixo o convite para que a gente mostre, para que a gente se expresse e que a gente se questione também na educação que a gente dá, seja a gente mãe, tia, avó, não importa, a educação que nos cabe, especialmente para meninos. Porque se a gente não tomar cuidado, a gente como mulher, a gente também cria filhos machistas. Então a gente começa a cuidar totalmente da casa, enfim, o machismo, ele não é só algo que acontece de um homem para uma mulher. O machismo é um conceito e uma ação, tantas vezes,
furtiva, até da consciência, que acontece o tempo inteiro, inclusive de mulheres para com outras mulheres. Exatamente, exatamente, exatamente. Eu passei por situações assim, de você não concordar com alguma situação e falar, você tá de TPM, né? Por isso que você não tá concordando numa reunião com homens apenas. Então, nós temos o nosso psicológico ainda para lidar com tudo isso. De onde é que a gente tira a força? Igual você comentou que você ficou sem saber o que responder naquele momento, porque você realmente fala, não, isso não é possível. Será que isso é coisa... Você ainda pensa, né? Isso é coisa da minha cabeça? Ou realmente a pessoa está perdendo a linha, né? Não é fácil, mas... No meu caso, mano, realmente estava óbvio que a pessoa estava fora da linha. O que eu acredito que tenha acontecido era uma imaturidade minha. Eu tinha 21 anos na época, e não estou dizendo que toda pessoa de 21 seja imatura, mas eu era, no sentido de poder responder naquela situação com algo que realmente calasse o que ali foi sugerido e que tinha um contexto sexual. Agora, eu verdadeiramente, ou seja, acredito que a gente precisa sim, de alguma forma, ou seja, como esse caso foi parar no RH e outras questões, a gente só precisa se manter. E um lugar que eu vejo importante a gente se manter também é não negar o nosso feminino. Porque eu vejo que muitas mulheres estão tentando esse caminho corporativo, tentando esse caminho do empreendedorismo, e aí, como você falou, a gente se apresenta masculinizado. E isso causa somatizações diversas. Quando a gente estuda o feminino, a gente consegue perceber isso, desde cistos nos ovários, até as somatizações geralmente vêm no aparelho reprodutor e no lado esquerdo do corpo, que é regido pelo hemisfério direito. O hemisfério direito, que é o que rege o feminino. Que é tudo isso que a gente tem, a intuição, a criatividade. Então é importante a gente ver isso, se o nosso lado esquerdo está somatizando, se o nosso aparelho reprodutor está somatizando, porque é o grito do nosso corpo para que a gente não aniquile o nosso feminino. Para a gente vencer, a gente não precisa ser igual, muito pelo contrário, a gente precisa ser a gente. Exato. E ser a gente em um mundo que tenta virar, transformar, fazer de nós outros seres, é a primeira vitória. Essa é a primeira vitória. É a gente continuar sendo a gente se negar a imitar. A gente está aberto para estar inspirada pela história da Manu, mas não para imitar a história da Manu. É inspirada por outras mulheres, mas não querer imitar essas mulheres. E mesmo homens. Porque do contrário, outra vez, a gente começa a simplesmente se masculinizar. Então, quem faz sucesso no mundo corporativo? Homem. Então eu não vou mais poder chorar, eu não vou mais me emocionar, eu vou renegar os meus filhos, ou seja, porque eu me masculinizei. E isso tudo, a médio e longo prazo, apresenta uma conta que a gente não gosta de pagar e não quer pagar. Então eu peço, a gente vai vencer, mas primeiro de tudo, vamos vencer sendo mulher, porque vencer sendo feminino. Porque é isso que vai trazer, inclusive, mais ferramenta para os negócios prosperarem. Se a gente puder manter o masculino e ter com toda a graça que esse masculino traz, e não machismo, masculino, e Sim. todo o feminismo, todo o feminino, com toda a graça que o feminino traz, a gente vai ter um leque muito maior. Enfim, Manu, você estava comentando, desculpa, te cortei de novo. Não, imagina. É isso, né? A gente é educada, já que você está no mercado de trabalho, você tem que se masculinizar. E uma outra coisa que acontece também é muitas vezes as mulheres negarem cargos importantes porque elas sabem que a demanda da empresa, enfim, ela vai ser tão grande, e aí a mulher é que pensa muito mais, não, eu vou aceitar um cargo mediano, porque com o cargo mediano eu vou ser menos cobrada. E aí eu tenho tempo para casa, eu tenho tempo para o marido, eu tenho tempo para os filhos. Né? O percentual de mulheres que nega cargos por conta dessa razão é muito maior. Né? Os homens, eles aparecem nas pesquisas negando cargos. Porque agora eu resolvi estudar outra coisa. Porque agora eu vou fazer uma viagem para... Sabe? E não por esse motivo. Então, a gente acaba entrando num ciclo vicioso, que é uma lacuna de discrepância salarial, né? Então, eu sou aquela pessoa que ganha menos, então é melhor eu ficar em casa,
né? É um ciclo vicioso. E aí é o outro que vai, porque já naturalmente eles têm um salário maior que das mulheres, né? A gente ainda tá brigando por conta disso. Então, eu fico em casa, eu vou me reprimir porque eu já ganhava menos, eu não dava conta de sustentar o meu lar, né? Isso é uma outra questão. E aí a gente ainda sai de casa se sentindo culpada, muitas vezes, né? Porque meu filho é pequeno, vou deixar com alguém, vou deixar na escola. Então a mulher, ela enfrentar isso, ela ainda enfrenta o seu psicológico que é abalado, eu costumo dizer que ela ainda é uma escrava da sociedade, né? Porque ela é cobrada agora em todos os sentidos. Mano, eu não tô te ouvindo bem. Eu não sei se está acontecendo só comigo ou se tem outras pessoas que estão na mesma situação. Travou, né? Voltou? Oi? Agora tá. Agora voltou. Agora voltou. Voltou. Desculpa, você pode só retomar o que você falou, que a mulher termina se tornando, então? Ele tá travando aqui para mim. Pode falar. Tá, tá travando. Eu acho que a tua conexão tá um pouco ruim, mas enfim, paciência todo mundo. Você comentou a respeito da mulher se tornar uma escrava da sociedade. Isso eu gostaria também que a gente refletisse muito para que a gente não se coloque em determinados lugares. Tem, óbvio, um lugar que colocam a gente, e isso não apenas a gente sendo mulher, a gente sendo ser vivo. Tem um lugar que colocam da mesma forma que a gente coloca mestres animais em certos lugares, e a gente precisa ter força para não aceitar entrar nesses lugares. A gente tem a história aqui de uma mestra vaquinha que foi resgatada no final do ano passado, que o pecuarista amarrava o chifre dela nas mãos, porque ela não aceitava entregar o filho dela e entregar o leite dela. E a história dela me remete muito a essa força para a gente realmente não se render. A gente precisa ser resistência. A gente precisa, ou seja, não aceitar ser colocado em um lugar que não é o nosso. E essa é uma força, uma potência que a mulher e o homem também, e todos os seres precisam exercer. A gente não entrar dentro de um fluxo, isso pode acontecer até na nossa criação, e aí sendo homem, sendo mulher, quando os pais querem que a gente continue o caminho que era deles, porque eles sabem o que é melhor para nós. Então, criar um filho livre para a vida é algo que tanto homens quanto mulheres precisam aprender. E a gente, como filho ou filha, precisa também estar consciente para poder seguir o nosso caminho. E isso é assim em relação aos pais, ou seja, a expectativa dos pais sobre nós e a expectativa da sociedade sobre nós. Se puder retomar, mano, desculpa que como cortou muito, eu perdi a linha de raciocínio do que você estava colocando. Eu tava dizendo que a gente ainda se sente culpada, porque precisa deixar os filhos em casa, deixar com alguém. Ainda acontece isso, né? Com a mulher. Tá muito ruim. Tá ruim. Deixa eu tentar. Vou virar aqui. Aí Melhorou? Voltou. Voltou. Eu tô dizendo assim que a gente se sente culpada ainda, né? Muitas vezes a mulher se sente culpada porque ela tem que deixar ainda os filhos com alguém para ela ir trabalhar, né? Eu não vejo isso acontecer na mesma proporção muitas vezes do lado masculino, né? Porque parece que já tem um apoio geral, que é essa escravidão da sociedade que a gente fala, né? Entendo. Até porque a mulher também tá lá, né? Então, ou seja, o homem realmente não precisa se preocupar. Ele sabe que a mãe tá lá e a mãe vai morder para cuidar daquele filho. Então, eu vejo que existe um papel da sociedade, mas eu sempre gosto de lembrar que o mundo, do jeito que ele está sendo favorecido pela nossa conduta. Então, quando a gente precisa se perceber parte dos sistemas para lutar para estar sempre lúcido, para lutar para estar sempre de posse de consciência. Porque senão, o que acontece no final é que a gente se coloca no lugar da vítima. E óbvio que a gente pode ser vítima dentro do que está acontecendo, mas não porque a gente está se voluntariando ao papel. Então, tudo isso existe. Agora, como que eu não aceito isso e eu percorro o meu caminho?
Manu, e talvez seja essa a próxima pergunta, ou seja, como que vence tudo isso? E a Germinol aconteceu, mesmo com a Isa pequenininha, trabalhando com ela no colo e dormindo pouco e toda essa loucura junto. E aconteceu, investidor saindo. O que você poderia falar para as mulheres que estão começando seus negócios, seus startups, que têm suas ambições veganas também, porque ainda bem isso tudo está acontecendo para favorecer todos os seres. O que você poderia falar para elas, para nós, a respeito desse começo, ou seja, de transformar uma diversidade em algo que, na verdade, favorece a força interior para a gente vencer o que se põe à nossa frente? Eu acho, Paty, que nós estamos numa geração muito privilegiada, né? Em todos os sentidos. Hoje nós já temos muito mais exemplos do que tinham os nossos pais, os nossos avós. Então, uma coisa que eu queria falar também, assim, a gente precisa respeitar muito essas gerações anteriores que tiveram menos exemplos de empoderamento ou de enfrentar essas situações, né? Como a minha mãe, que saiu para trabalhar, que tinha que me deixar sozinha em casa, enfim. Tudo isso quer dizer assim, é difícil, mas nós não podemos desistir e não podemos deixar de dar o exemplo. Seja onde for, né? No nosso caso aqui, na questão do veganismo, mas como mulheres também, nós temos que sim tirar força de onde puder. O que me ajudou muito nesse tempo todo foram as meditações, foi silenciar, foi escutar muito meu coração, para não deixar que o externo ele conseguisse me tirar do eixo. Né? E a mesma coisa aconteceu, assim, a Germinol ela precisava sim de investimento para continuar crescendo. E o recado que eu deixo sobre isso para quem vai empreender, busquem pessoas que estão alinhadas com o mesmo propósito. Busquem pessoas que entendam e que respeitem, por exemplo, no meu caso do veganismo. Eu acho que eu não fiz as melhores escolhas. Eu poderia ter, talvez, pensado um pouco mais sobre isso. Porque realmente eu passei coisas que não foram boas depois de trazer de trazer figuras masculinas para dentro da gestão. Eu passei algumas coisas em relação a isso. Até eu estou num momento que eu estou saindo da empresa. A empresa cresceu no ano da pandemia, porque como você bem colocou no começo, a gente também tem que colocar limite de onde é o nosso lugar. Nós temos que perseverar, sim, temos que dar o exemplo e também temos que colocar o limite, sabe? E foi isso que foi necessário fazer, eu colocar um limite em algumas situações. Então, agora eu parto para empreender num novo negócio, né? Vou começar de novo. E não porque a empresa não tenha sido um sucesso, porque a empresa é um sucesso, mas porque aquele lugar ele já não é mais um lugar para mim. Então é muito importante assim que a mulher ela reconheça e se coloque num lugar que ela tem que tomar decisões o tempo todo e ela não tem que aceitar menos do que o topo, menos do que o que é melhor para ela. Ela não tem que aceitar pouca coisa. Ela tem que almejar muita coisa. E isso, muitas vezes, vai trazer com que tenha que tomar algumas decisões importantes, algumas decisões difíceis, né? Tem um livro que eu gosto muito que ele traz coragem para ter conversas difíceis e tomar decisões. E é isso. Nem tudo, a gente não precisa ficar quietinha, porque cheguei onde eu cheguei e agora, poxa, mas será? Eu criei isso daqui? Enfim, ninguém está amarrado em um só lugar. Então, entender também e colocar um limite nas coisas e recomeçar se for preciso. Sim, sem dúvida nenhuma. E eu acho também, e esse eu coloco um acho aqui, mas na verdade no meu coração é uma certeza, a vida tem desses ciclos, Manu. E é importante que a gente, enquanto mulher e enquanto homem, também enquanto ser vivo,
a gente reconheça que a gente começa, a gente vive e a gente morre. Existe uma única morte física, mas existem muitas mortes simbólicas na vida, de relacionamentos, de empresas, de lugares. E a gente não aceitar morrer é não aceitar renascer. E precisa ter bastante desapego para realizar tudo isso. Desapego, exato. Porque, do contrário, a gente fica amarrado no que já passou. E tudo bem, aquilo teve seu valor. Só que agora a vida exige de outra forma. E eu coloco, em especial, pro feminino, o feminino precisa estar muito alinhado nisso, através, de novo, dos próprios ciclos. Eu venho falando nisso em uma live, em outra, mas sempre voltando. O homem, o masculino, ele é regido pelo sol. O sol é esse lugar contínuo. Dentro de algumas mitologias, a gente tem a forma do masculino como um pênis ereto, ou seja, porque é um único assunto, é aquilo e é uma flecha. E a mulher, o símbolo do feminino é a gravidez. É essa força que vai para todos os lugares, que tá colocando leite nos seios, que está colocando aquele desenvolvimento no ventre, que está apontando aquela força para baixo para dar à luz. Tudo isso, ou seja, coloca a gente numa situação o quê? Esses ciclos são regidos pela Lua. A gente tem essa diferença na nossa regência. E se a gente está em contato com essa verdadeira essência do feminino, não da mulher em si, porque o homem pode tocar tudo isso dentro da essência do feminino nele, fica um pouco mais fácil entender quando é hora de nascer e quando é hora de morrer. Qual é a hora de apegar e qual é a hora de abraçar. Da mesma forma que quando o filho vem ao mundo, existe um momento também de largar esse filho, como o Gibran falou, né? O pai, na verdade, a mãe, na verdade, é o arco, e a criança, o filho, é a flecha. Então, a gente tem isso, mas está conectado nesses ciclos. Porque se a gente não está, a gente sofre por não reconhecer as mortes. E a morte faz parte da vida. Esses fins de ciclo fazem parte da vida. E nós, como feminino, nós precisamos estar mais e mais e mais conectados. E eu sinto que roubaram essa conexão de nós. Exatamente. À medida que a gente acreditou que o sangue é sujo, à medida que a gente teve vergonha que a gente menstruava, à medida que tudo isso pertinente ao universo feminino foi banalizado. E automaticamente a sabedoria desse universo feminino deixou de ser acessível, acessada por tantas de nós. Mas eu vejo que essa questão, ela sabe, de realmente a gente aceitar o fim e começar e querer mais, tudo isso eu vejo que sim, faz parte da gente enquanto ser vivo e a gente não abrir mão disso jamais. Jamais. A gente sendo homem ou mulher. Porque realmente, ou seja, eu vejo que muitos dos assuntos, eles esbarram no masculino e no feminino. E a gente precisa sempre, ou seja, convidar esse masculino para essa conversa, para entender que muitas vezes as questões são as mesmas, só que a leitura dessas questões são diferentes por causa dessa ótica lunar ou dessa ótica solar. Mas os desafios nessa Terra estão para todos. Mas eu acho que é importante, Paty, porque algumas vezes a mulher, por conta dessa pressão social, por conta, né, do que nós falamos em relação a ter que se masculinizar ou ter que mudar a sua essência, entender onde é que ela cabe sem ter que mudar a sua essência. Eu acho que o recado desse fim de ciclo, para mim, como mulher empreendedora, e início de um outro ciclo lindo, entender de fato isso, que essa é a minha essência e que eu não preciso mudá-la, né? E que se ela não está adequada aqui, eu não tenho que ser outra pessoa para me adequar aqui, né? É muito disso, de você se reconhecer, e eu acho que o nosso silenciar da mente, a meditação, ele traz essas respostas para que você entenda que não é porque você está errado, porque eu acho que a gente tende muito a se culpar muitas vezes, né? Eu acho que o feminino, às vezes, ele tende também a se culpar. Eu acho que por conta dessa pressão também. Então, não, você não tem que se culpar. Você não tem que achar que tudo que está acontecendo é relacionado a isso. Não, você tem que entender onde é que estão os limites. Você não tem que mudar para isso.
tem que reconhecer, de fato, estar conectado com o seu feminino para enxergar onde é que acabam esses ciclos, onde é que você toma a decisão para que a coisa flua ou não, onde é que me cabe ou não, onde que eu estou feliz, onde não estou feliz, né? E agora, olhando esse novo ciclo, Manu, o que você poderia falar para nós, ou seja, para mulheres que estão empreendendo agora, mulheres que estão até mesmo com desafios para conseguir se sustentar na pandemia? É um momento realmente bastante único que a gente está vivendo, e é de ousada coragem o que você está passando para nós, e uma inspiração. Eu gostaria que as mulheres e homens percebessem isso, porque, outra vez, nós estamos no meio da pandemia e muitos estão sofrendo impacto financeiro justamente nesse instante, sem falar da questão psicológica de mais de um ano que nós estamos limitados em nossas atividades, e do medo também, já que a gente está lidando com um ser que é invisível, minúsculo, e mudou, transformou a vida de todos os encarnados nesse período. Então, existe toda essa questão nesse instante. Então, eu vejo outra vez uma ousada coragem que eu admiro e reverencio, e que realmente peço aqui para que você coloque nesse momento, ou seja, não é só um final de ciclo onde a gente desapega do que já foi, onde quando você colocou, não abrir mão da própria essência, não se contentar com menos. Agora, então, começa numa fase extremamente difícil para a humanidade, para os encarnados em geral, por causa de tudo isso que foi citado em relação à pandemia. E como é, então, que a gente vence? Da onde vem essa força? Da onde vem essa ideia? Como que foi esse norte para começar agora? Estamos começando em quê? E como que você pode impulsionar mulheres a começar? Porque eu tenho certeza que tem mulheres aqui ouvindo a gente que podem estar com problemas financeiros, podem estar, ou mesmo homens, olhando para situações onde elas não encontrem mais como seguir adiante, que elas tenham muita dificuldade, até mesmo tendo ideias de como sair, ou até encontrando esse grupo de apoio que você falou lá atrás, como é importante encontrar pessoas que pensem como você, nessa iniciativa, enfim, da época, mas agora trazendo para esse contexto. O que você poderia falar para inspirar esse momento, ou seja, de começar no meio de algo que já é desafiador, independente da gente ser mulher ou da gente ser homem? Paty, assim, eu começo um outro empreender querendo ajudar as pessoas agora, e principalmente as mulheres, né? Então, toda essa minha história, né, desde a separação lá dos meus pais, desse começar a trabalhar cedo, a gente vai só agregando pontos, né, na nossa vida. E eu senti que agora era um momento, depois até do que eu passei, né, nessa questão com a empresa, ou o machismo ao longo da minha vida, eu senti no meu coração que eu preciso ajudar essas mulheres, de fato. Né? Ajudá-las e levando mentoria, fazendo material gratuito, que em breve eu vou disponibilizar. Estou criando um portal novo, que vão ter alguns materiais para download, para que possa inspirar mulheres, principalmente, porque eu fico muito triste em saber que muitas mulheres ainda estão reféns em algum lugar, seja num casamento, seja numa empresa, por questões financeiras, por terem segurança financeira, principalmente. Então, esse novo olhar que eu tenho hoje, ele é para compartilhar a minha experiência, compartilhar dessa força com essas mulheres através desses materiais gratuitos. E, querendo ou não, a gente tem que se reinventar. Né? Eu acho que a pandemia, ela tocou num ponto para cada pessoa de forma diferente. Sim. E eu acredito muito, muito, assim, que nada é por acaso. Sim. E, infelizmente ou felizmente, as coisas boas que acontecem na nossa vida, a gente tem que agradecer. Mas as coisas que nos parecem ruins, nós também temos que agradecer. Então, agora no meio da pandemia, onde eu estou me desligando da empresa que eu fundei, eu poderia ter batido os pinos, né? Tipo, o que eu vou fazer agora? Mas, na verdade, de novo, naquele silêncio, naquela meditação,
esperar tocar no meu coração de que se essa porta ela está se fechando, é porque tem milhares de janelas se abrindo. Só que para isso a gente precisa se escutar, não se desesperar e entender que, como para cada um, tem pessoas que estão se beneficiando muito com a pandemia, né? A gente sabe, não estou querendo dizer de governo corrupto, nada disso, mas quem inventou o álcool gel, por exemplo. Quem álcool gel, enfim. Então, para cada pessoa, a pandemia tocou de uma forma diferente. Então, será que eu não estou precisando silenciar e entender profundamente o porquê que essa pandemia me tocou dessa forma? Por que ela está tocando na minha empresa dessa forma? Será que eu não já tinha que ter tomado uma atitude lá atrás? Eu estou até arrepiada. Que eu não tomei, né? Será que eu estava empurrando alguma coisa com a barriga que agora a pandemia falou ou você se sacode ou você vai afundar, né? Será que não é isso? Então, eu acho que o que eu poderia dizer é isso. Tentar silenciar, tentar se escutar, não se desesperar. A meditação no YouTube, tem várias meditações gratuitas que são meditações conduzidas para colocar na hora de dormir, né? Para que tenha um sono mais tranquilo na medida do possível, porque se a gente se desespera, né? Se a gente não consegue respirar e falar, tá, é isso que eu tenho que fazer, é isso que eu tenho que enfrentar, a gente cai, né? Tudo bem quando a gente cai, mas a gente também precisa levantar. Exatamente. Então, depois que caiu, você sentiu aquela dor, agora tá na hora de olhar profundamente, sem piedade, né? A gente tira essa questão de ter piedade, ter dó de mim, ó céus, ó vida, isso não vai resolver. Então, vamos olhar com um olhar de aprendizado, com um olhar de agradecer, de acreditar que o universo está fazendo as coisas da melhor forma e sentir no coração, porque a resposta vem quando você silencia, quando você se conecta com seja qual é a espiritualidade, você não fica sem saber para qual caminho você tem que seguir. Eu acredito muito, muito nisso. Sem dúvida, eu também acredito nisso. Manu, e fala pra gente, você já tem mulheres aqui que estão escutando agora, ou homens, ou outras pessoas, que eu sempre gosto de incluir todos os gêneros. A gente pensando em pessoas que queiram saber mais desse projeto, queiram conhecer um pouco mais a respeito desse portal, onde elas podem, como elas podem entrar em contato com você, do que você pode falar um pouco mais desse projeto e como ele vai beneficiar, você comentou que é especialmente para mulheres, como ele vai beneficiar mulheres, como você planeja empoderar mulheres, pode contar um pouco mais para a gente, até para que as pessoas possam se sentir mais motivadas para procurar e recomendar esse caminho para outras, inclusive. Esse projeto está no forno, ele vai ser um portal, tem um blog, que é essa parte do material gratuito, principalmente falando sobre liderança. Então, a liderança vindo do feminino, que é um assunto que eu gosto bastante, ele precisa tratar a liderança com empatia, né? Ele precisa tratar a liderança com amor, que é o que também está faltando para os líderes masculinos, né? Eu acho que as coisas precisam ser menos a ferro e fogo. Então, vamos falar de liderança, vamos falar como é que a gente faz um marketing para empresas veganas, como é que eu me comunico sem afastar, porque nós temos a nossa alma ativista, né? Só voltando um pouco, esse negócio ele é voltado para empresas veganas, né? Então, como é que a empresa se comunica com o consumidor? Lembrar que nós somos ativistas, metade ativista, mas somos metade de outro lado, precisa trazer pessoas e não afastar pessoas. Então, quero falar muito disso. Como é que a gente coloca esse produto no mercado de forma a atrair mais pessoas não veganas para consumir. O empreendedorismo desde o início. Então, o que é necessário fazer? Vamos supor, a pessoa tem uma ideia, ela pode me procurar e falar, Manu, como é que eu começo para tirar essa ideia do papel? Então, a gente vai começar a fazer um business plan, vamos analisar qual que é o mercado que essa pessoa quer estar inserida, se ela já tem um público-alvo. Então, todo o processo do empreendedorismo, de começo ao fim, dando preferência para as mulheres,
mas também falando para os homens sobre essa questão da forma como lideram e da forma que eles precisam rever e entender que a mulher da nova era, ela não vai mais aceitar ser tratada dentro das empresas como foi ao longo desse tempo, né? Que isso precisa mudar. Então, homem, você precisa ter um outro olhar para essa mulher que está trabalhando do seu lado, né? Então, nós precisamos da força masculina para mudar isso. Nós precisamos dos homens do nosso lado, né? Sim. Precisamos aí enfim, nos unir, né? Porque todo mundo sai perdendo quando tem um desequilíbrio. As mulheres deixam o mercado de trabalho e estão frustradas, talvez porque não era só isso que ela queria estar fazendo. Então, a ideia desse trabalho é isso, ajudar do começo ao fim. E por enquanto o portal ainda tá no forno, mas pode me procurar no meu Instagram pessoal. Então, vamos terminar a live, eu marco o teu Instagram pessoal, é isso? Para as pessoas que quiserem acompanhar o trabalho e acompanhar essa gestação do projeto. Isso, em breve teremos novidades. Que ótimo, que ótimo. E, Manu, você gostaria de deixar alguma mensagem final a respeito, ou seja, tanto da tua trajetória como mãe, como empresária, agora nesse final de ciclo, começo de ciclo? Você falou alguma coisa da pandemia, sobre a pandemia ter tocado a gente de diferentes formas, né? Eu vejo que a pandemia, essa mensagem da morte, ela veio para todos nós. Para alguns, ela verdadeiramente convidou o desencarne. E para outros, ela convidou esse renascimento. Mas todos nós fomos convidados a rever nossas vidas. E isso, daí aqui de novo, fora do âmbito de gêneros, todos nós que estamos agora enquanto humanidade em cima dessa terra, nós tivemos que nos olhar outra vez, a forma com que nós fazíamos o que fazíamos, de um dia para o outro não existia mais. Então, noto que esse convite da morte é algo também a ser desmistificado, outra vez esse final de ciclo, o que vem depois agora, o que vem depois, e é isso que a gente está criando junto. Então, de novo, queria que você deixasse, enfim, dentro da pandemia, dentro do momento planetário, não da pandemia, mas do momento planetário que a pandemia colocou sobre nós, do feminino, dos teus aprendizados, qual mensagem você gostaria de deixar para as mulheres e para os homens também, para as pessoas que estão recebendo essa proposta tua de empoderamento e de um mundo melhor? Sim, eu acho que é isso, Paty. Eu acho que vem o convite, né? Já ouvi falar algumas vezes, né? Que esse uso da máscara é o silenciar, né? Então, eu acho que vem muito esse convite porque as respostas vêm de dentro e não de fora, né? Nós estamos vivendo aí um período onde as pessoas estavam muito preocupadas, até mesmo com redes sociais, né? A mostrar, a viver o mundo e esquecendo de olhar para dentro. Então, que todas as respostas, elas vêm de dentro. Não adianta a gente ficar olhando lá fora. Então, eu acho que esse convite, essa situação, na verdade, da pandemia é um convite do silêncio, do se escute, que as melhores decisões que podem doer muito, às vezes, no momento, pode ser muito difícil, mas nada acontece por acaso, né? Então, eu acho que é um convite para rever o que é que estava fazendo, o que é que precisa ser mudado e melhorado. E esse portal, você já tem um nome para ele, Manu? Você já tem a tônica dele é empoderamento feminino? Ele é o empreendedorismo. Ele não é exclusivo para mulheres, né? Como eu disse, eu quero trabalhar com os homens para que eles saibam agora o que eles precisam fazer dentro do local de trabalho para receber as mulheres. E então ele fala de empreendedorismo, liderança e mercado vegano. Que o meu trabalho, eu não trabalho para empresas projetos que não são veganos, né? Ele já tem um nome, que chama Portal Asas, já tem um Instagram criado, mas que ainda não tem conteúdo, mas logo vai sair do forno. Tá ótimo. Manu, te agradeço demais. Espero que, pelo bem de todos os seres, essa iniciativa e todas as iniciativas que visam algo maior do que o benefício próprio possam prosperar e que muitas mulheres ouvindo você possam se libertar da culpa, do medo, criar seus filhos, participar ativamente da sociedade,
ter independência financeira, que a gente não esteja refém, como você colocou. Espero verdadeiramente que isso toque o coração de muitas, para que a gente possa libertar todas as fêmeas, empoderar todas as fêmeas, de todas as espécies, em todos os mundos. É isso mesmo. Muita gratidão, Manu, que a gente possa estar junto muitas outras vezes. Gratidão, Paty. Obrigada a todos que passaram por aqui. Gratidão, obrigada, Paty. Eu que agradeço. Vou só terminar com o mantra aqui. Clareia, clareia, eu estou vendo tudo clarear. Que haja luz, que tudo possa, por fim, permanecer na iluminação. Nossos projetos, nossos seres, nosso feminino, nosso masculino, homens, mulheres, todos os seres, mestres animais e todos os reinos. Gratidão, Manu. Gratidão, a todos Paty. por estarem. Até breve. Tchau, gente.